Olá, pessoal. A gente sabe que o fato de a gente colocar vários programas para rodarem em paralelo dentro de uma mesma CPU pode deixar o tempo que demora para executar esses programas mais performático do que rodar eles de forma sequencial. Pelo tempo que esses programas normalmente têm que esperar por dispositivos de entrada e saída ou por acesso a alguma área de exclusão mútua. Então, esses tipos de espera que o programa tem quando roda num computador pode fazer com que rodar esses programas em paralelo otimizem o uso da CPU. Ou seja, enquanto um está esperando que alguma coisa aconteça, o outro consegue ir rodando. Então, tentar trabalhar alguns exercícios que tentam demonstrar como isso acontece. Então, esse primeiro aqui, a ideia é a gente entender quanto tempo uma CPU ficaria ociosa se a gente tivesse 5 programas rodando em paralelo. A gente pode representar, modelar o tempo que uma CPU fica rodando da seguinte forma. Eu tenho o meu tempo de CPU aqui, onde eu tenho o 1 que representa 100% do tempo que a CPU roda, e aqui eu tenho um pedaço aqui dessa fórmula que indica a probabilidade de um processo ficar guardando algum tipo de recurso elevado aqui ao número de processos, a n. Nessa modelagem desse problema, o que a gente tem aqui? A gente tem o meu P metade do tempo, então 50% do tempo ele ficaria ocioso, então 0,5, elevado a 5 processos que eu estou rodando aqui. Se a gente for calcular esse pedaço aqui da minha expressão, eu vou ter 1 sobre 2, meio, elevado a 5, que é a quantidade de processos. Isso aqui vai dar 1 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5. 1 elevado a 5 é o próprio 1, 2 elevado a 5 é 32. Então, 1 sobre 32 é a fração de tempo que a CPU vai desperdiçar. Ou seja, é a probabilidade dos 5 programas estarem esperando alguma coisa e ninguém está usando a CPU. Isso aqui vai dar 0,03125. Ou seja, 3% do tempo da CPU ela vai estar parada e 97% do tempo ela vai estar trabalhando com um dos 5 programas. Essa aqui a gente obtém por essa fórmula aqui. A gente calculou P elevado a N, então 1 menos isso daria os 97. Ok? O segundo problema aqui, ele fala o seguinte, múltiplas tarefas podem ser executadas em paralelo e terminar mais rápido que se forem executadas no modo sequencial, que a gente vem falando até agora. Suponha que 2 tarefas, cada uma precisando de 20 minutos de tempo de CPU, então eu tenho 2 tarefas, cada uma 20 minutos. E elas iniciassem a execução simultaneamente, ou seja, as duas vão começar naquele instante. Não estariam prontas para executar naquele instante. E aí ele pergunta quanto tempo a última levará para completar se forem executadas sequencialmente. Ou seja, eu vou executar a primeira tarefa e a segunda. E a segunda pergunta é quanto tempo se forem executadas em paralelo. Ou seja, elas vão utilizar a mesma CPU rodando juntas aí. Então presuma uma espera de entrada e saída de 50%, a mesma coisa. Então pensa o seguinte, se eu tenho que 50% do tempo eu fico esperando alguma coisa de entrada e saída, eu tenho que cada 1 minuto 30 segundos eu fico esperando alguma coisa de entrada e saída. Então, se eu considerar que eu vou rodar o primeiro programa, primeira tarefa aqui, primeira tarefa, se ela demora 20, ela vai demorar 40 para rodar. 40 minutos. Por quê? Metade do tempo que ela demora aqui, cada 1 minuto que ela roda, 30 segundos ela fica esperando. Se eu tenho 2 tarefas, a outra tarefa também, a segunda tarefa, também vai demorar 40 minutos. Portanto, sequencialmente, eu vou demorar um total de 80 minutos para rodar as 2 tarefas, 40 cada uma, e considerando esse desperdício de 50% de tempo, que a tarefa fica esperando alguma coisa de entrada e saída, e como elas são sequenciais, não estão compartilhando a CPU não consegue executar outra tarefa. E aqui vem um exemplo interessante quando a gente roda de forma paralela, ou seja, as duas disputando a CPU. Eu vou ter aquela fórmula de CPU é igual a 1 menos a probabilidade que ele vai executar, então eu vou ter aqui 1 menos 0,5 elevado ao quadrado nesse caso. Isso aqui vai ser 1 menos meio elevado ao quadrado vai dar menos 1/4. Então, portanto, aqui eu vou ter 75% do tempo usando a CPU e 25% do tempo a CPU sem uso. Isso significa que a cada 60 segundos a gente só vai ter de fato útil
45 segundos, que são 75% do tempo. Ou seja, esses 25% do tempo aqui vão ser desperdiçados. O total para executar, que são 40 minutos, se a gente usasse 100% da CPU, né? A CPU inteira aqui. Só que a gente não sabe qual vai ser esse tempo, porque a gente vai usar 75% dessa CPU aqui. Vejam que isso aqui é uma regra de 3, só que ela é inversamente proporcional, porque quanto menos CPU eu posso usar, maior vai ser o tempo de processamento. Então, quando é inversamente proporcional, a gente tem que inverter um dos lados aqui. Imagina que eu vou inverter aqui. Então, isso aqui vai ficar 40 para 0,75 e x para 1 aqui. E aí a gente multiplica em cruz normal. Então, vai ficar 40, que é igual a 0,75 vezes x. Então, meu x aqui vai ser igual a 40 dividido por 0,75. Portanto, isso aqui vai dar 53,333 minutos. Para a gente rodar esses processos em paralelo, a gente levaria aproximadamente 53 minutos. Enquanto que se eu rodasse em sequencial, isso aqui levaria 80 minutos. Terceiro exemplo. Considere um sistema multiprogramado com grau 6, ou seja, a gente tem 6 programas em memória que a gente pode rodar de forma paralela. Presuma que cada processo gaste 40% do seu tempo esperando pelos dispositivos de entrada e saída, então a gente quer saber qual será o tempo de utilização de CPU. Mesma fórmula, eu tenho a CPU aqui, eu vou ter 1 menos o tempo médio, né, que a gente vai esperar a entrada e saída, no caso é 40%, elevado à quantidade de processos, elevado a 6 aqui nesse caso. E aí a gente pode fazer essa conta. 1 menos 0,4 elevado a 6. Eu vou ter que a CPU vai ser usada 0,995904, ou seja, aproximadamente 99% de utilização de CPU. A conclusão que a gente chega é que quando a gente tem processos em paralelos, o fato desses processos terem que esperar algum dispositivo de entrada e saída ou alguma região crítica para poder rodar, faz com que a gente tenha tempo de CPU ocioso. Esse tempo de CPU ocioso pode ser utilizado por outros processos que estão prontos para rodar, fazendo com que o tempo total de utilização da CPU seja melhor aproveitado. Beleza? Então era isso. Obrigado, até mais.